Olá, é muito bom poder estar com você mais uma vez. Estamos aí terminando o mês de outubro, estamos praticamente há 7 meses em confinamento, mas com a graça de Deus, aos pouquinhos estamos voltando às nossas atividades, aos cultos presenciais, e hoje em especial eu quero convidar você para participar conosco desta programação do Ministério da Família voltado para o Outubro Rosa. É muito bom ter você conosco aqui. Espero que o momento que você há de estar conosco aqui seja um momento de bênção para a sua vida e para a sua caminhada. Vamos renovar? Olá, aqui é o Rogério. Eu sou a Maísa. Vamos participar de um desafio de casal. Nós estamos há 26 anos juntos e vamos ver se realmente a gente se conhece, né? Então, nós vamos, se for o Rogério, vou levantar o catavento azul, e se for eu, a borboletinha rosa. Vamos para nossas perguntas. Quem teve interesse primeiro? Quem disse eu te amo primeiro? Nossa. Quem é mais ciumento? Quem é mais bagunceiro? Quem chora mais? Quem faz mais drama? Quem dorme primeiro? Quem cozinha melhor? Tu nem cozinha, nem sabe. Quem come mais? Quem é mais carinhoso? Quem é mais estressado? Quem se arruma mais? Quem é mais animado? Quem é mais desastrado? Quem dirige melhor? Quem dorme mais? A última. Quem é mais teimoso? Ok, beijos. Beijo pra vocês. Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus incita a oração. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu creio que realmente esse texto é uma ordenança de Deus para a vida dos seus servos, aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles a quem o Espírito Santo derramou da sua graça e fez com que esses pudessem crer na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para nos remir dos nossos pecados. E a oração é um poder sobrenatural. Ela não parte de nós, ela parte de quem está em nós, que é o Espírito Santo. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero dizer que a oração é o fator mais importante da vida do cristão. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus faz parte da igreja
do Senhor Jesus Cristo precisa ter uma vida de oração. Vamos orar então por todas as famílias do nosso Brasil e também do mundo. Pai querido, nós te adoramos pelo teu poder, pela tua majestade, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós, Senhor. O Senhor nos enviou o teu Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados e através dele, Senhor Deus, nós temos garantida a nossa salvação, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, viver uma vida, Senhor Deus, que realmente resplandeça Cristo em nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos uma vida santa e pura, Senhor Deus, aqui na terra. Abençoa todas as famílias do Brasil e do mundo, Senhor. Nesses momentos tão difíceis, Senhor Deus, que a nossa nação e todo mundo está passando, Senhor Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que tua bênção, a tua graça maravilhosa, Senhor Deus, esteja presente na vida de cada família, Senhor Deus, brasileira, Senhor. Principalmente dos teus servos, Senhor Deus, que servem ao teu santo e bendito nome, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, de países que não conhecemos, mas de todo o mundo, Senhor. Que a tua graça maravilhosa também se estende, Senhor, se estenda a todas as famílias, Senhor Deus, principalmente daquelas famílias, Senhor Deus, que são perseguidas, Senhor, por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dá a tua graça, Senhor Deus, o teu poder, Pai. Fica conosco, Senhor. Não nos desampares nunca, Senhor, porque necessitamos a cada dia do teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso. Olá, é muito bom ter você aqui conosco. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos com o nosso primeiro Central em Família, um programa pensado para você e toda a sua família. E hoje em especial, nós vamos abordar um tema que é muito importante, porém por vezes é delicado de se falar, nós sabemos, o Outubro Rosa. O que significa essa campanha? Por que a importância dessa campanha? O que nós podemos fazer para compartilhar e divulgar? Então hoje aqui nós temos como convidada a nossa querida capitão de corveta, Joana de Paula Gentil. Ela é enfermeira da nossa Marinha Brasileira e também nossa irmã em Cristo. Estará nos tirando algumas dúvidas, dando orientações, dando sugestões e creio que será de suma importância para mim e para você. Então vai lá, compartilhe, divulgue, espalhe para as amigas, para os familiares, para quem você acha que realmente deva se importar com a sua própria saúde. Para todas as mulheres que você conhecer. E você, homem, não fica de fora não. Mande para sua mãe, para sua tia, para sua prima, para sua filha, colega de trabalho, enfim. Espero que vocês gostem bastante da palestra e que seja bênção para mim e para você. Então, quer experimentar? Venha renovar. Graça e paz, amados. Eu sou a enfermeira Joana Paula e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa. E aí vocês podem me perguntar, por que falar de Outubro Rosa? Como começou esse movimento? O movimento Outubro Rosa, ele começou com uma caminhada na década de 1990 nos Estados Unidos e foi uma caminhada para alertar a população sobre o crescimento de casos de câncer de mama. E esse movimento, ao longo dos anos, ele foi se tornando tão importante internacionalmente que hoje praticamente todos os países fazem um mês em alusão à conscientização, à luta, à informação sobre o câncer de mama.
A mulher na sociedade, ela desempenha vários papéis. Eu sei que é muito difícil ser mulher hoje, né? A mulher é mãe, é esposa, trabalha fora, e em casa tem filhos, e lava, passa, cozinha, e gerencia, é professora também dentro de casa, enfim. São vários papéis que a mulher desempenha na sociedade, e por isso que a gente tem que pegar um mês e frisar, massificar a informação sobre a necessidade dela parar um pouquinho, parar com tudo e se cuidar. Por isso que é importante, no meio de tantos papéis que a mulher desempenha, ela lembrar que existe um mês dedicado para que ela pare tudo e se cuide. E por que o papel da mulher é tão importante? Primeiro, nós temos um propósito. Nós somos criaturas de Deus e nós temos um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nós somos templo do Espírito Santo. E segundo a Bíblia, a mulher tem um papel. 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você tem um chamado muito importante. Você é chamado para cuidar do seu corpo. Você é chamado para glorificar a Deus com o seu corpo. Então você precisa cuidar dele. Você precisa cuidar da habitação do Espírito Santo. Você é casa. E cumprindo esse papel de você cuidar do seu corpo, você vai estar cuidando do propósito que Deus criou. Deus criou a mulher com um propósito. Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amados, não podemos ser ajudadoras se nós não estivermos com saúde para isso. Se nós não estivermos plenas para desempenhar esse propósito pelo qual Deus nos criou. Entrando agora realmente, no assunto das nossas mamas, dos nossos seios, as nossas mamas têm um papel muito importante no nosso corpo e no papel que nós desempenhamos na sociedade. O nosso seio, ele tem uma simbologia de luta, de conquista, de afeto. Quando alguém precisa de colo, a gente traz ao seio. Quando a criança precisa de acalento, de consolo. Quando você quer acalmar alguém. Quando você está feliz, você afaga alguém, você abraça. Então o nosso seio, ele tem toda essa simbologia para a feminilidade da mulher. Além do que, o nosso seio, ele tem a simbologia da nutrição, a amamentação. A gente alimenta a vida, a gente mantém a vida através dos seios. E por que é importante a gente continuar falando sobre o Outubro Rosa? Algumas pessoas podem pensar, mas todo ano precisa a gente falar sobre isso? Precisamos, porque os dados estatísticos nos revelam que a cada ano cresce o número de mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 tivemos mais de 66 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama. É o câncer que mais mata na população do Brasil e é o câncer com maior frequência depois do câncer de pele. Então é importante a gente continuar falando que é importante a detecção precoce para que haja a possibilidade de cura. E o que é o câncer? O câncer nada mais é que uma alteração genética numa célula, e essa célula que ficou doente, ela começa a se multiplicar de uma forma muito intensa, muito agressiva e muito rápida. E esse crescimento gera uma tumoração. E se essa tumoração tiver características malignas, é chamado de câncer. E quando esse câncer acontece na mama, nós temos o câncer de mama. E o que causa o câncer? O câncer, ele não é uma doença de uma causa única, como algumas outras doenças. O câncer, ele é multifatorial. Existem fatores genéticos e hereditários, existem fatores hormonais e reprodutivos e existem fatores ambientais. Se a gente for colocar na balança, os fatores genéticos e hereditários, eles representam apenas 10 a 20% dos casos de câncer de mama. Ou seja, a maior parte, o maior peso dessa balança é representado pelos fatores ambientais e reprodutivos. E o que são aqueles fatores genéticos e hereditários? Alguns exemplos de fatores de risco nesse aspecto.
casos de câncer de ovário na família, casos de câncer de mamas entre mulheres com idade menor a 50 anos, alterações em genes específicos e casos de câncer de mama em homens na família. E quais são os casos em que os fatores reprodutivos e hormonais eles podem interferir? Quando a gente observa isso? Casos de mulheres que menstruaram pela primeira vez antes dos 12 anos, mulheres que entraram na menopausa após os 55 anos, mulheres que engravidaram após os 30 anos, mulheres que não amamentaram, mulheres que tiveram casos de câncer na família antes dos 50 anos e casos de mulheres que usaram anticoncepcionais por muito tempo ou que fizeram reposição hormonal na menopausa por um período superior a 5 anos. Esses são os fatores de risco na área reprodutiva e hormonal. E na área dos fatores ambientais, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama? Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, todos esses fatores também contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama. E lembrando que esses fatores ambientais contribuem também para o desenvolvimento de outros tipos de câncer, tá? E como que a mulher pode fazer o autoexame das mamas? Bem, para a gente poder identificar o que você procurar na sua mama, é importante a gente primeiro falar que o autoexame das mamas ele pode ser feito em qualquer posição, ou você em pé, ou você deitada, ou você tomando banho. O importante é que você sempre faça em períodos regulares para que você consiga identificar as alterações na sua mama. Exemplo, a mulher que ainda menstrua, ela vai fazer sempre pelo menos uma semana após a menstruação. Porque quando a mulher menstrua, as mamas já têm uma alteração, já ficam doloridas, existem alguns nódulozinhos ali por fatores hormonais. Então é importante que você faça esse autoexame sempre, pelo menos uma semana após a menstruação, tá? E aí, como que a gente vai fazer esse autoexame das mamas? O que você vai identificar? Existem alguns fatores que são bem importantes, tá? Primeiro, você vai se colocar na frente do espelho para que você possa identificar o que você vai estar vendo de alteração e você vai observar, vai fazer uma inspeção visual nas mamas. Uma mama nunca é igual à outra, elas nunca são idênticas, mas elas são semelhantes. Então, quando você olha no espelho, se você perceber que uma mama está muito diferente da outra, é um sinal de alerta. E se você todos os meses criar o hábito de inspecionar a sua mama, você vai saber identificar melhor quando ela vai estar diferente. Afinal de contas, a gente só presta atenção naquilo que a gente sempre observa, certo? Então você se posiciona frente ao espelho, você coloca a mão na cintura, você faz movimentos com os braços. Por quê? Você avalia se a mama ela acompanha o seu movimento, se o músculo ele se move. Quando você faz esse tipo de movimento e a sua mama não muda de posição, quando ela fica intacta ou quando ela se retrai, isso é um sinal que você precisa observar com atenção e procurar uma ajuda médica, tá bom? E outros fatores também são importantes para a gente ver na mama. Quando a gente pega, aqui tem um exemplo de uma mama, a gente observa que cada vez que a gente vai fazendo a palpação, e se a palpação você vai observando todos os quadrantes, você vai observando se tem nódulos, se a pele está macia, como que está o aspecto dessa pele, se tem tumoração, se tem alguma erosão, se a pele está com um aspecto áspero. Você vai observar se sai algum tipo de líquido aqui do mamilo. Então você vai fazendo toda a sua inspeção e toda a palpação. E é importante, depois que você terminar de apalpar a mama em todos os quadrantes, de uma forma bem calma, sem pressa, inspecionando e sentindo a sua mama, sentindo o seu mamilo, fazendo a expressão. Depois que você observa toda a mama, é importante também que você faça a inspeção debaixo do braço, tá? Para procurar o quê? Procurar linfonodo, que é o que a gente chama de íngua. Então vai fazendo toda a inspeção nas duas mamas, ok? E
o que a gente vai procurar especificamente? Tem um desenho que assemelha a mama a uma laranja. E aí, para vocês identificarem certinho o que pode acontecer com uma mama com câncer de mama, tem um desenho que assemelha a mama a uma laranja. E aí você pode observar o que nós podemos encontrar numa mama à medida que evolui a doença, tá? Então, são 12 sintomas que a gente sempre procura. Endurecimento, a mama ela fica bem firme. Se tem algum sulco, ou seja, se tem algum afundamento, se tem erosão na pele, você vai olhar se tem vermelhidão, se tem ardor. Você vai ver se tem um fluido, se sai um líquidozinho do mamilo. Esse líquido ele pode ser transparente, ele pode ser rosinha, porque ele se mistura um pouquinho com sangue, ou ele pode ter uma coloração um pouquinho mais avermelhada. Se tem buracos, sabe quando a gente pega uma laranja e percebe que ela tá bem áspera, cheia de buraquinhos? Existem mamas que evoluem dessa forma. Pode também ter uma protuberância, ou seja, uma saliência. Pode ter uma veia que começa a ficar mais saliente, pode ter um afundamento do mamilo, por isso que é importante você saber como é o seu mamilo. Seu mamilo ele já é invertido, ou seja, ele já é para dentro ou ele é para fora? Se ele for para fora e você perceber que ele está começando a virar para dentro, isso é um mau sinal, tá? Então procure ajuda. Ou ele tem uma assimetria, você começa a perceber que uma mama está muito diferente da outra. Ou tem uma pele que é bem áspera, você vê que a mama, o mamilo, ele perde esse aspecto macio. Ou tem um nódulo interno que você vai sentir na palpação. Esse nódulo ele pode ser fixo, ele pode ser indolor, e por isso que você precisa palpar para sentir com mais precisão. É importante frisar que o autoexame das mamas não substitui a sua ida ao ginecologista, tá? Então, tenha sempre o hábito de regularmente ir à consulta ginecológica. O exame clínico das mamas, que é o exame clínico realizado pelo médico, ele é necessário. Então, faça mensalmente o seu toque. Conheça a sua mama, vai sentindo a sua mama, aprendendo a se olhar, a se tocar, mas não deixe de fazer as visitas regulares ao seu ginecologista, tá bom? E depois, quando existe alguma imagem que seja sugestiva, algum nódulo sugestivo, é feita a mamografia. A mamografia é um exame que vai realmente ali mostrar se existe alguma alteração no nível celular, e qualquer suspeita é encaminhado para uma biópsia, que na biópsia se confirma através do estudo da célula, confirma se a lesão, ela realmente, se a tumoração é benigna ou maligna. Quem nunca amamentou tem mais risco de desenvolver câncer de mama? E aí? É verdade. Quem nunca amamentou tem mais risco sim. O aleitamento materno, o ato de amamentar, ele é um fator protetor para o câncer de mama. Então, mulheres que nunca tiveram filhos e mulheres que nunca amamentaram, elas têm um risco maior em relação às mulheres que já tiveram filhos e que amamentaram. O uso de sutiã com bojo pode causar câncer de mama? E aí, mito ou verdade? Mito. O sutiã com aro não interfere em nada, não é fator de risco para o câncer de mama. Se você gosta de usar sutiã com aro, pode usar com tranquilidade. Seios grandes têm mais chance de ter câncer de mama? E aí, você que tem seios fartos, será que tem mais risco de ter câncer de mama? É mito, não se preocupe. Tá? Se você tem um seio mais avantajado, você não significa que você tem um risco maior de ter câncer de mama em relação às mulheres que têm seios pequenos. Uma batida no seio pode provocar câncer de mama? E aí, você sofreu uma batida forte, será que aquela batida pode desencadear um câncer de mama? Mito, tá? Batidas não são desencadeadoras de câncer de mama, não. Como eu disse, existem alguns fatores genéticos e existem alguns fatores de riscos hereditários, hormonais.
reprodutivos, ambientais, então não é uma batida no seu seio que pode desencadear um câncer de mama, não. Mulheres com prótese de silicone podem desenvolver câncer de mama? E agora? Será que o silicone, ele desencadeia câncer de mama? As mulheres que quiseram ficar com tudo em cima, literalmente, estão mais propensas a ter câncer de mama? Isso é mito. Pode ficar despreocupada. Se você pensa em colocar, pode colocar, porque silicone não tem nada relacionado com câncer de mama, tá bom? Pode ficar um pouquinho mais difícil de fazer o autoexame das mamas com silicone, mas isso não significa que o silicone é fator de risco para o câncer de mama. O uso de desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama? E aí? Será que usar desodorante antitranspirante pode aumentar a sua chance de ter câncer de mama? Isso é mito. Houve há um tempo atrás algumas pesquisas que começaram a associar o uso de algumas substâncias do desodorante antitranspirante com o câncer de mama. Mas esses estudos, eles não fizeram a associação conclusiva do risco em relação ao câncer, não. Pode usar seu desodorante e deve. Frutas e legumes ajudam a prevenir o câncer de mama? Esse eu acho que vocês acertam, né? Verdade. Existem algumas frutas, alguns legumes que ajudam a elevar a imunidade, que são fatores que contribuem para um estilo de vida saudável, você se alimentar bem, e isso com certeza ajuda você a combater o câncer de mama, sim. Lembrando que não existem alimentos milagrosos. Existem alimentos que te ajudam a ter um estilo de vida mais saudável e que te ajudam a manter a imunidade. Excesso de gordura corporal aumenta o risco de câncer? Bem, agora as mais fortinhas podem ficar chateadas comigo, mas é verdade. Então, por isso que é importante a gente cuidar do nosso corpo, de forma que a obesidade não venha a trazer prejuízos para o seu corpo, tá? Porque a gordura, ela altera o metabolismo do nosso corpo, ela provoca reações inflamatórias que podem prejudicar, que podem dificultar que o organismo elimine as células que estão danificadas. E a gente já viu que uma célula danificada, quando ela começa a crescer de forma desordenada, intensa, agressiva, ela pode se tornar uma tumoração, e se essa tumoração for maligna, isso é um câncer. Então a gordura prejudica a eliminação de células que são defeituosas. Então, por isso que é importante fazer uma alimentação saudável, por isso que é importante ter a prática de exercícios físicos e manter o corpo em perfeito estado de saúde, de atividade. Por isso, se você tem gorduras localizadas, se existe gordura em excesso, é importante a gente se preocupar com isso, sim. Carne vermelha aumenta o risco de câncer? E aí? Você que gosta de uma carninha, gosta de um churrasquinho frequente, é mito ou verdade? É mito, tá? Carne não está relacionada ao aumento do câncer de mama, não. A média de 300 a 400 gramas de carne por dia não está associada ao risco de câncer de mama. Qualquer atividade física diminui o risco de câncer? E aí, eu só faço uma caminhadinha, eu só faço um pilates leve, ou eu preciso correr, ou eu preciso ser um atleta, eu preciso fazer muita coisa, eu preciso pegar musculação pesada. Será que qualquer atividade é suficiente para ajudar a prevenir? Verdade. Qualquer atividade que você fizer, qualquer atividade que faça você se movimentar, colocar o seu organismo para dar aquela movimentada, ajuda a prevenir o câncer de mama, sim. A atividade física libera hormônios, ela faz com que o seu metabolismo trabalhe melhor e isso ajuda a elevar a sua imunidade e te ajuda, sim, a combater o câncer de mama. O estresse pode causar câncer? Eu acho que essa tá fácil, né? Alguns estudos já mostraram isso, a mídia já tem falado um pouquinho mais sobre isso. O estresse pode causar câncer, sim. Então, cuidado com a sua saúde mental. Se preocupe menos e se ocupe mais. Ocupe em cuidar de si, em ter uma vida mais saudável, em se prevenir
Se ocupe com aquilo que te faça feliz e administre o estresse. A gente não consegue eliminar o estresse faz parte da nossa vida, mas a gente tem que se lembrar que nós precisamos controlar o estresse e não o estresse nos controlar. A exposição ao forno de micro-ondas pode provocar câncer? E agora, a polêmica do micro-ondas. Existem várias teorias a respeito disso, mas estudos científicos já comprovaram que você fazer a sua comidinha ali no micro-ondas ou esquentar a sua comidinha não causa câncer de mama, certo? Agora precisa ter alguns cuidados em relação a isso. A radiação ionizante do micro-ondas, ela não deve extravasar, ou seja, se o seu micro-ondas não tem portas realmente vedadas, cuidado, se o seu micro-ondas não está em perfeito funcionamento, se ele não possui as portas vedadas, a radiação ionizante, ela vai extravasar, ela vai sair para o ambiente externo e aí sim isso pode ser prejudicial. Mas só o fato de cozinhar o alimento no micro-ondas, esquentar a comida no micro-ondas, isso não é fator para câncer, não. Diferente se você esquentar a sua comida, você fazer a sua comida ali no micro-ondas em vasilhas de plástico. Não é aconselhável o uso de vasilhas de plástico no micro-ondas, tá? Alguns estudos já associaram que determinadas substâncias são eliminadas quando o plástico é aquecido e essas substâncias podem ser cancerígenas. Como a gente não tem como medir a quantidade de substâncias que você vai ingerir na alimentação, é melhor você não correr o risco. Então, amados, para a gente concluir, vocês viram que o Outubro Rosa é um movimento para a gente disseminar informações. Então, tudo aquilo que a gente conversou aqui agora, passe para as outras pessoas, leve essa informação para as outras pessoas, ajudem as pessoas a se conscientizarem. Se você é homem, fala com a sua esposa, fala com a sua namorada, fala com a sua noiva, fala com a sua irmã, com a sua mãe, enfim. Fale com colegas de trabalho, com amigas. É importante que todos nós levemos a informação e ajudemos a população, de uma forma geral, a se conscientizar na luta contra o câncer de mama. Vimos que o câncer é uma alteração maligna das células, um crescimento desordenado. Existem alguns fatores genéticos, alguns fatores reprodutivos, alguns fatores ambientais. E que esse conjunto de fatores são responsáveis pelo desencadeamento do câncer. Vimos alguns mitos e verdades relacionados ao câncer, vimos a importância de você fazer o autoexame das mamas, você se olhar no espelho, você se tocar, você se enxergar. E uma coisa muito importante, se você não consegue se olhar no espelho, se você não consegue olhar para si mesmo, comece a praticar isso, comece a desenvolver sua autoestima. O que é autoestima? A autoestima nada mais é, sabe do quê? Que nota você se dá? Como está a sua autoestima? Qual a nota que você se dá? Você consegue se olhar no espelho? Você consegue se tocar? Como está a sua autoestima? É importante você refletir sobre isso agora. Se a sua autoestima não está boa, você precisa refletir sobre isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você, quando se olha no espelho, você não se ama, você não gosta do que você vê, como você está adorando a Deus? Como você está amando a Deus? Você é a imagem e semelhança dEle. Ele te criou a imagem dEle. Você precisa se olhar no espelho e aprender a amar e aprender a gostar daquilo que você está vendo. Se você se ama, você está amando aquilo que Deus fez. Você está amando a criatura de Deus. Se você olha no espelho e você só encontra defeitos, sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, você não me fez direito não. Você me fez cheia de defeitos. Será que é isso que você quer falar para Deus? Será que é assim que Deus quer te ver? Olhando no espelho e só vendo defeitos? Aprenda a se olhar, aprenda a se cuidar, aprenda a se tocar. Lembre, você é casa. Você é casa, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em ti. Você é a casa do Altíssimo. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Cuide do seu corpo. Cuide do seu coração.
Cuide da sua mente. Cuide de você. Um beijo no coração de vocês. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair, Poxa, que pena, já estamos terminando, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida e eu espero que o tempo em que você investiu em sua vida possa frutificar. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, que Deus lhe abençoe. E temos mais uma novidade, Novembro Azul. Fiquem atentos às redes sociais da nossa igreja, porque o Ministério da Família também está preparando algo maravilhoso para você. Que a graça de Deus esteja com você, sobre a sua casa, sua vida e a sua família. Deus lhe abençoe.